É porque eu reconheço em mim que existe algo que é profundamente solitário, eu posso me abrir para esse mesmo sofrimento de solidão do outro, do nosso paciente, do nosso amigo, do nosso irmão, das pessoas que estão com a gente. Então, a gente pode falar da divinação do sofrimento, a gente vai falar desses sofrimentos menores, que são menores, circunstanciais, e a gente pode também, deve também, olhar para esse outro ângulo do sofrimento mais profundo, que é esse sofrimento da solidão. Então, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Como eu me educo nas virtudes? Como eu alcanço a virtude? Então, qual é o maior ato de amor, etc, etc? O ato de amor é o de hoje, na minha casa, com a minha mulher, filho, com o meu trabalho, aqui e agora. Você quer ler? Não, pode ler. Aqui nós temos o que é a divinação do sofrimento, uma. E a outra, totalmente diferente, como vencer ou mudar o vício do celular. Até 2000 anos atrás, o sofrimento era algo profundamente odioso. Algo que a gente devia evitar a todo custo, não é isso? Para os gregos, inclusive, a humildade não era uma virtude, a humildade era uma fraqueza. É com a entrada de Cristo no mundo que a gente percebe que algo que é uma constituição muito profunda, uma constituição inescapável da natureza humana, que é o sofrimento, é com ele que, quer dizer, com a redenção, com a paixão, né? Paixão, morte e ressurreição de Cristo, que a gente percebe que a morte foi vencida, que nossos pecados foram, né, perdoados e que a gente, de algum modo, foi resgatado a grande preço. A partir desse conceito, que é um conceito que não é absolutamente sequer teológico, é uma realidade, Cristo, em sendo a verdade, não pode ser destruído. Então, ainda que tentassem e tentaram pregar a verdade na cruz, rasgar a verdade, né, machucar a verdade, fazer a verdade sangrar, pregar a verdade pelas mãos de uma cruz, o que acontece com ela 3 dias depois? Ela volta ressurrecta, plena, inteira, gloriosa, brilhante, resplandecente, cheia de sentido. A divinação do sofrimento, portanto, ou seja, como que a gente faz com que o sofrimento se torne divino? Bem, não é a gente que faz absolutamente, isso já foi feito. Cristo, em sendo Deus e tendo sofrido, elevou tudo ao plano da graça, inclusive o sofrimento. Essa é a história. Então, algumas linhas de psicologia entendem que o sofrimento, por ser algo da constituição humana, algo que a gente não pode viver uma vida sem tê-lo, entende que isso faz parte, como eu disse, de modo constitucional do ser humano. Então, evitar, deixar de lado, rechaçar ou tentar vencer o sofrimento a todo custo só pode levar o homem à neurose, à frustração. O que a gente precisa entender de modo mais profundo, e essa não é uma notícia ruim para a gente, mas é uma coisa que alivia muito e cura muitas neuroses nossas também, é o seguinte, olha, nós temos diversos sofrimentos ao longo de uma jornada, mas existe uma outra coisa, e talvez essa muito mais profunda e verdadeira, que é uma realidade de que o homem, entendam, não tomem isso como uma coisa triste. Pelo contrário, todo ato humano é solitário. É solitário. Quando eu estou aqui falando, por mais que tenha um monte de gente comigo nessa sala, sou eu que estou falando, mais ninguém. Quando é você quem está escutando, por mais que mais 592 pessoas estejam escutando, é você quem está escutando e mais ninguém. Entende? Quando é você quem pensa, quando é você quem sofre, quando é você quem deseja, é você quem faz isso tudo e mais ninguém. O ser humano, ao tomar consciência dessa sua solidão constitucional, por assim dizer, tem 2 respostas que ele pode dar diante dela. A primeira é a revolta e o desespero, e a outra é um sentido muito profundo, divino, de acolhimento dessa mesma solidão do outro. Ou seja, é porque eu reconheço em mim que existe algo que é profundamente solitário, eu posso me abrir para esse mesmo sofrimento de solidão do outro, do nosso paciente, do nosso amigo, do nosso irmão, das pessoas que estão com a gente, né? O caminho nessa terra, ele de algum modo, e por muitos ângulos, ele tem um elemento de solidão, entenda? Isso não é tristeza, isso sequer é uma revolta contra Deus, eu não estou falando da união com Deus, estou falando da gente aqui, tá? Estou falando da gente aqui. Quando eu percebo em mim esse elemento de solidão, eu me debruço sobre o outro, para fazer com que a jornada dele seja mais leve, seja mais luminosa,
seja mais esperançosa, né? Para que ele não desespere diante disso, que ele vai tocar em algum momento. Percebe ou não? Tá? Então, a gente pode falar da divinação do sofrimento, a gente vai falar desses sofrimentos menores, que são menores, circunstanciais, acidentais, como a gente chama tecnicamente, né? Ou a gente pode também, deve também, olhar para esse outro ângulo do sofrimento mais profundo, que é esse sofrimento da solidão constitucional. O ato humano, ele é sempre solitário. Sempre solitário. Né? Tomar consciência disso, mais uma vez eu repito, e gostaria que a gente saísse daqui tocado por isso. Né? Tomar consciência disso significa uma coisa para a gente que é cristão: se debruçar sobre o outro. Se debruçar sobre o outro. Não deixar que as pessoas que estão ao nosso lado se desesperem, percam essa luz, né? Faz com que parem diante dos obstáculos e não se entreguem definitivamente a uma vida de amor. Tá? Essa é a primeira coisa, o que é a divinação do sofrimento. A outra pergunta era como se livrar da saliência. Né? Como se livrar do... Era isso, não era? Do vício do celular. Sei lá, pô. Como eu sabia? Isso aí é pergunta de $1 milhão. Sei lá. Como faz? Eu não sei. Ó. Eu não sei lá. Uai, não sei se é autocontrole, se é domínio, se é temperança, tô brincando. Como que a gente se livra de vícios em geral? Eu sequer estou dizendo que o celular é um vício. Eu não sei se você tem um elemento de interação compulsivo com o celular. Né? Não sei. Mas o celular, ele pode ser tomado como isso. Como eu não consigo me livrar, é um vício. Ou seja, eu não tenho domínio sobre ele. Né? Não tenho domínio sobre mim, perdão. E preciso me unir a ele. Olha, como que eu... Presta atenção, isso aqui é interessante. Como que eu, pouco a pouco, posso ir ganhando autodomínio? Isso é uma virtude. São duas virtudes que estão implicadas aí. A temperança e a fortaleza. Né? O que é a temperança? O que é a temperança? A temperança é um bom uso dos bens materiais. A temperança é isso. É o eu se relacionando com a coisa. Com o bem material. Tem um jeito específico de me relacionar com o bem material que convém a mim e a todos nós. Beleza? Isso chama-se temperança. Tem uma outra dimensão da matéria que é o tempo, não é? Ou seja, existe um tempo oportuno para eu fazer cada coisa. Não é isso? O relógio está correndo, o tempo está rodando. Os bens, eles estão se decompondo, não é isso? E outros estão se formando, não é? E existe um momento oportuno que eu tenho para colher esses bens materiais ou para devolvê-los. O relacionamento do eu com o tempo, ou seja, o tempo de fazer cada coisa é o que a gente chama de prudência. O homem prudente não é aquele que espera para agir, é aquele que age no tempo oportuno. A justiça, o que é? A justiça é o relacionamento do eu com outros eus. Qual é a definição de justiça? Dar a cada um o que é seu. Não é? Existe um eu que é o eu dos eus, que é Deus, que é uma pessoa, não é? Por isso que a gente diz, a gente vai ler nos tratadinhos de teologia, etc., a gente vê que a religião, vocês já ouviram isso? A religião é uma virtude. Já ouviram falar isso? A religião é uma virtude tributária, ou seja, a virtude que deriva, é um filhote da justiça. Por quê? Por que a religião? É dar a Deus o que é dele. O culto devido, o amor devido, o louvor devido, as graças devidas e assim por diante. Legal, né? E a fortaleza o que é? A fortaleza é o relacionamento do eu consigo próprio, com eu mesmo. Do eu com eu mesmo. Ou seja, como eu me trato de tal modo que convém. Nem mais nem menos. Nem com muita moleza, para ficar um preguiçoso, e nem com muita dureza, vou ficar um triste. Beleza? Então, a segunda pergunta que parecia uma pergunta inocente, é uma pergunta profundamente importante, que diz respeito à fortaleza e à temperança. E se você quiser a prudência, se você quiser a justiça, aí vai por diante. Então, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão.
como eu me educo nas virtudes, como eu alcanço a virtude. Né? Quais são os remédios ou qual é o caminho pedagógico que me faz alcançar a temperança? Assim a gente alcança a resposta da pergunta do celular. E não só o celular, mas a tudo. Ok? O jejum é uma grande resposta. O jejum é uma grande ferramenta de controle da temperança. Ok? Então, como resistir ao celular? Olha, inclusive resistir ao celular pode ser um desses exercícios para você ganhar autodomínio. Né? É simples assim, você põe assim, ó, de 45 minutos eu vou olhar o celular. E você põe um despertador para tocar. Você só olha quando o despertador toca, por exemplo. Eu sei que parece meio bobo, mas é meio bobo mesmo. É assim que... Não físico. Exercícios, eles são sempre meio ridículos, não são? Você já olhou para uma academia de crossfit ou para uma musculação, fazer aquele... Né? Você olha para a pessoa agachando, já viu isso? É ridículo, assim, é feio, é feio, né? Exercício é meio ridículo. Mas você não quer o exercício pelo exercício. Você faz o exercício para conquistar uma outra coisa depois. Força, elasticidade, disposição, saúde, etc. Isso é a mesma coisa. Quer dizer, eu vou ficar... então qual é o sentido de não tomar café com açúcar? Nenhum. É só você está se exercitando para ganhar um controle sobre as suas paixões e poder alcançar os bens altos e relevantes. Tá? Beleza? O que mais? Ítalo, minha pergunta seria... até por todos os dias que teve aqui, não só pela sua palestra, mas seria das práticas que a gente pode ter aqui nessa terra, qual seria, por excelência, a que mais se demonstra amor? Ao que não ouvi? A que mais se demonstra amor. Porque se fala muito sobre amar, né? E como a gente tem que amar o próximo, seja nossas esposas, nossos familiares, nossos pacientes, mas eu queria saber qual é um ato concreto que demonstra esse amor, que nos leva a demonstrar o amor para outra pessoa. Excelente pergunta. Entenderam ou não? Né? Olha, isso aqui a gente responde o seguinte, né? Qual que é o melhor gol numa partida de futebol? Aquele que entra na rede. Beleza? Qual que é a melhor comida? Bicho, aquela que está no meu prato. O que eu quero dizer com isso? Por isso que eu quis propositalmente, na minha última, hoje, baixar a bola. E aqui pro chão. Falar de celular. É quase broxante, concorda? Porra, Doc. Tanta coisa bonita que o senhor fala. Tu veio aqui falar de... É mesmo. É proposital. Porque de tanto sonhar se perde os homens nos seus pensamentos. Qual é o maior ato de amor? Dar a vida pelo irmão. Está escrito, porra. Não tem ato maior de amor do que dar a vida pelo irmão. Está escrito lá. Vai lá, campeão, dá a vida pelo irmão. Não tem nem como. Nem que eu queira. Onde? Então, onde eu me alisto? Não tem. Então, qual que é o maior ato de amor? Aquele que tu pode fazer agora. Hoje. É o martírio das pequenas coisas. É o martírio das pequenas coisas. Eu sei que isso é frustrante, eu sei que a soberba humana pede palco, a soberba humana pede luz e pede confetes, e tende a desprezar o que é pequeno. Mas é dos pequenos atos que a nossa vida é feita. Não tenha dúvida. Você não vai ter nenhum leão para caçar ao longo de uma vida. Nenhum. Mas tem pequenos mosquitinhos que você mata. Né? Toda noite precisa de um mosquitinho, um setinho, um negocinho assim. Fica esperando um leão para você ser um herói. Tu vai morrer sua vida feito um sujeito que não fez nada. Você vai viver sua vida e vai morrer feito um sujeito que não fez nada. E mais, isso que é dramático. Quem não é fiel no pouco... Só que eu estou dizendo isso não, está escrito lá. Livro que todo mundo leu. Não é fiel no muito. Se tu não exercita o amor no pequeno, no diário, no cotidiano... Meu irmão, vai chegar o leão, tu vai ser o primeiro a correr. Você acha o quê? Você não ficava matando rato na tua casa, apareceu o leão, tu agora acha que vai ser o gostosão que ela matar? Não vai. Tu é o primeiro a correr. Está de acordo ou não? Então, qual é o maior ato de amor, etc, etc? O ato de amor é o de hoje, na minha casa, com a minha mulher, filho, com o meu trabalho, aqui e agora. Esse. Invisível, trivial, cotidiano, constante, exigente, monótono. Ok? Então, para você e para mim, que não somos heróis de guerra, para você e para mim, que não estamos num ambiente de martírio, para você e para mim, que, né?
O ato de amor é cumprir o dever de cada dia onde eu estou. Para os outros, para minha família, para quem está do meu lado. Nunca se engane. Nunca se engane. Do contrário, vai desperdiçar a tua vida. Nós desperdiçaríamos a nossa vida, né? Então, por isso que eu quis aqui nessa última conferência baixar a bola. Baixar a bola. Né? Ou seja, tudo enquadrado, tudo dito, é aqui, ó. Né? Olha, fica 2 dias sem usar o celular com a constância que você usa para ver se tu não vai ser uma pessoa melhor para tua família e para quem está do teu lado. No fundo, é essa a mensagem de hoje. Eu sei que ela é assim, ó. Ela é tão frustrante quanto o meu dia e o teu. É isso. Mas isso é real. Aqui, ó. Tá aqui. Isso eu posso fazer. Isso está na minha mão. E nem isso tu vai conseguir fazer. Nem isso. Estou falando uma coisa absurda? Eu atendi 10 anos no consultório. Não estou falando de orelhada. Está atendendo muita gente até hoje. Assim, foram centenas, milhares, sei lá quantas, não sei dizer, não sei nem calcular, de horas atendendo gente. A gente sabe do que é feita a trama da vida humana. Era essas trivialidades, porra. Ou a gente trata de encontrar sentido aí, ou a gente não vai encontrar nunca. Ou a gente transforma a prosa de cada dia em versos heróicos, ou jamais a gente vai transformar. A gente vai se perder. Entendeu? Tá ou não? A Lohane. Então, a gente estava discutindo realmente sobre esse ponto do amor, né? Então, hoje eu sei que amar significa me sacrificar, fazer sacrifício por outros, né? Um exemplo, né? Como eu não tenho marido... Ninguém vai tirar minha luz, cara. Não tenho filhos, eu sei que eu posso estar me sacrificando para minha família, né? Exemplo, pai, mãe e etc. Só que o meu ponto é, né? Até onde que eu devo me sacrificar pela minha família? Então, peraí, Lohane, qual é? Calma aí. O amor também não é só sacrifício, não. Vocês pintam o amor parecendo... Ó, vamos lá. Se Cristo é amor, todo ele é amor, né? E a verdade é que, na verdade, mesmo assim, a cruz ali foram poucas horas. O resto da vida dele foi amor. E não foi este sacrifício como a gente entende sacrifício. Não é? Não, calma aí. Existe uma dimensão do amor que é o sacrifício. Tem uma outra dimensão do amor que tem nada a ver com sacrifício, tem a ver com gozo, com alegria, com beijo, com carinho, com plano, com projeto. O amor é essa coisa maravilhosa que não é um sentimento sequer. O amor é uma realidade de desejar que o outro dure na eternidade. Para que o outro dure na eternidade, eu farei o que eu preciso fazer. Alegrá-lo, sacrificar-me por ele, por ela, e assim por diante. De acordo? Então, olha só. A gente não pode fazer uma identificação imediata do amor com a cruz, mas sempre da cruz com amor. Beleza? Cruz é amor. Amor não é só cruz. Tá? Então, a gente precisa, isso é muito importante, encontrar uma grande face da alegria no amor. O amor é para ser alegre. Eu não amo meu filho só quando ele está chato para burro. Eu amo meu filho quando ele está divertido me fazendo rir por nada. Não é? Eu não amo minha mulher quando ela está só, sei lá, implicante, chata. Eu amo minha mulher na maior parte do tempo. Ou seja, que ela não está implicante nem chata. Beleza? Isso não responde a tua pergunta. Eu só queria enquadrar a coisa do amor. Porque é muito importante, sobretudo nesse ambiente que a gente está aqui. Eu não gostaria de ver nenhum cristão triste. Pelo contrário, a tristeza é aliada do inimigo. Isso quem disse não foi eu. Foi uma autor espiritual muito profundo. A tristeza é aliada do inimigo. Quando você estiver triste, examina-te. Então o amor, ele não é... Vamos lá, o amor não é só tristeza, e na tristeza sempre é possível encontrar uma alegria sobrenatural, de que a gente se sabe filho de Deus, e que Deus está olhando e sustentando a gente sempre. Isso não é teoria. Isso não é teoria. Isso é como as coisas são. Eu não sei se foi bem isso que você quis falar, mas eu quero falar do que eu quero falar. Pode ser, Lohane? E aí, que é a coisa assim, até onde vai o meu sacrifício para não ser feito de idiota? Isso é uma pergunta, no fundo é meio isso, né? Quem ama a Deus nunca é idiota. Por mais que pareça aos olhos da vizinha, do marido e do espelho. De acordo? É para meditar, isso é para meditar, não tem uma solução clara, porque assim, não existe, aqui é a fronteira, aqui eu tenho um risco. A partir daqui eu sou idiota por cuidar do meu filho ou do meu marido, a partir daqui para cá eu não sou mais. Não é assim. É que são 2 modos de contar a história. Num deles, o modo humano, você é sempre um idiota. No modo
cristão, você nunca é um idiota. Tá? Vai. Boa noite, Doc. Meu nome é Juanita. Com tudo que a gente aprendeu durante esses dias, né? E eu fiquei com um questionamento. Você faz o que da vida, Juanita? Sou psicóloga. Começando. Eu fiquei me questionando como ser um psicoterapeuta ou um psicólogo que não tende a ser um soberbo, achar que é mais que o outro, que é mais que a realidade, né? Diante de todo o conhecimento que a gente hoje está tendo. O ser humano tem uma coisa que é muito nobre, chama-se liberdade. Se a gente ignora essa dimensão do ser humano, quando a gente está tratando alguém, a gente rebaixa o homem e faz com que ele se assemelhe a um animal. Porque um animal ele não é livre. Nós somos. Como é que a gente sabe disso? Um animal, por exemplo, ele nunca se arrepende. Nem poderia. O animal faz o que ele faz. Ele reage por instinto. Mas assim, eles fazem o que eles fazem. Eles pastam, eles olham para cima, olham para baixo, bebem água e assim por diante. Né? Olha que isso é interessantíssimo. Imagina que a gente tem uma altura daqui a aqui no chão. Os bichos, eles estão aqui no meiozinho. Eles não conseguem ser nem muito excelentes e nem muito horríveis. Bicho é bicho. Ser humano pode ir desde um Stalin, de um Hitler, até uma Madre Teresa e um João Paulo II. E a gente fica ali no meio tentando se aproximar e caindo, e tentando se aproximar e caindo, não é isso? Esse é o grande domínio da liberdade humana. A gente não está condicionado a ser algo. A gente não está condicionado a latir, condicionado a beber, condicionado a fazer. O que é a liberdade? Entenda, a liberdade não é escolher qualquer coisa. Escolher qualquer coisa é libertinagem. Ou seja, não saber dar valor àquilo que mais importa, àquilo que menos importa. E aí você escolhe qualquer coisa e arca com as consequências. Isso é libertinagem. Liberdade é a capacidade de escolher o bem. A minha inteligência percebe o que é o bem e o meu coração busca, através da vontade, o que é o bem. Tá ou não? Beleza? A grande ferramenta terapêutica é que eu seja um ser humano de verdade. E eu exerça a minha liberdade bem. Ou seja, aquilo eu volto a falar as palavras do Viktor Frankl. Só a personalidade do terapeuta é o que trata. Uma personalidade madura é o que trata. Né? Então, o ato terapêutico, ele é, em primeiro lugar, sobretudo, um exercício diário, cotidiano, de uma avaliação das nossas misérias. E uma humildade de pedir a graça de Deus. Para que a gente possa ser mais. Né? Mais no sentido de mais receptível a essa mesma graça, mais dócil a essa mesma graça. E poder fazer com que o nosso coração seja esse farol que ilumina os outros corações com a luz da esperança. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.